Fim da novela. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a renovação contratual de Filipe Luís, o comandante que conduziu o Flamengo nesse ano mágico de 2025, título de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro e outros também de menor porte, claro. Filipe Luís vai continuar, vai dar aí sequência no seu trabalho no Flamengo. Mas será que essa era realmente a melhor opção para ele? E essa era a melhor opção para o Flamengo? Afinal, foi o melhor possível para todo mundo? É isso que a gente vai debater junto aqui no nosso lance polêmico de hoje, o último do ano de 2025. Esse programa que nasceu nesse ano, que agora já está na sua casa, já está na sua grade, na sua agenda. Toda segunda-feira a gente vai para o nosso último debate para chegar à nossa última conclusão do ano. Então, para isso, já deixe seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. E claro, ano que vem isso aqui continua, tá? Então não esquece não, ó, calendário de 2026, agenda de 2026, já anota aí que o lance polêmico vai continuar. Bom, os últimos dias foram de completo desacordo entre Flamengo e Filipe Luís. As partes não conseguiam chegar a um ponto de inflexão, justamente porque, segundo informações, o Filipe Luís queria um salário elevado para o que o Flamengo queria pagar. Então essas duas partes não estavam no mesmo caminho, na mesma conversa. Só que hoje o Flamengo conseguiu chegar a um acordo com o comandante. E os valores foram noticiados de uma forma, outros noticiaram de outra forma. A gente nem vai entrar muito nessa questão aqui de valores. Se você quiser saber tudo, inclusive sobre esse caso, vai lá no nosso site que tem tudo lá, tudo mais detalhadinho para você. Só que essa era realmente a melhor opção para Flamengo e para Filipe Luís? Bom, se a gente for levar em consideração o ano mágico que o Flamengo viveu, o Flamengo não conquistava Libertadores e Campeonato Brasileiro no mesmo ano desde 2019, com o Jorge Jesus, que é considerado por muitos aí um dos grandes, um dos maiores treinadores da história do Flamengo, justamente pelo que ele fez naquele ano. Se a gente for comparar nos anos seguintes, o Flamengo chega na final da Libertadores em 2021, não consegue conquistar. Em 2020 ganha o Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores cai ainda nas oitavas diante do Racing em pleno Maracanã. Em 2022, quando conquista a Libertadores, abre mão completamente do Brasileiro, que é conquistado pelo Palmeiras naquele ano. E 2023 e 2024 foram anos inferiores, digamos assim, para o Flamengo, 23 praticamente em branco e 24 com o título da Copa do Brasil, conquistado justamente pelo Filipe Luís ainda no comecinho do seu trabalho. Então 2025 tem sido muito comparado a 2019, um ano mágico para o Flamengo naquela ocasião, e parece que esse ano também foi da mesma maneira. Só que esse momento de paz, de amor com o Filipe Luís, o torcedor deu uma pausa durante essas negociações. E inclusive algumas críticas foram feitas nas redes sociais ao Filipe justamente por conta dessas conversas, por supostamente querer um dinheiro que o Flamengo não estava disposto a pagar, por possivelmente sair do clube se o Flamengo não chegasse a um acordo. Então todos esses quesitos, todos esses aspectos contribuíram muito para que alguns torcedores, claro que não dá para generalizar, mas alguns torcedores do Flamengo tiveram um pouquinho de raivinha do Filipe Luís nesse período. Mas é inegável que o Filipe Luís, desde a saída do Jorge Jesus, foi o melhor técnico que o Flamengo teve. Acho que dá para brigar com o Dorival, né? Alguns ainda defendem muito o Dorival naquele ano de 2022, quando conquistou Copa do Brasil e Libertadores, mas acabou não conseguindo levar o Brasileirão. Então, consequentemente, essa comparação acaba existindo entre um e outro. A diferença é que o Dorival pegou um trabalho que já estava em andamento do Paulo Souza e deu sequência. O Filipe Luís teve um ano inteiro para trabalhar, conseguiu conduzir o Flamengo, principalmente dentro das suas ideias de jogo, foi adaptando o Flamengo. Consequentemente, o Flamengo jogou o futebol que o Filipe Luís queria e conquistou os troféus. Só que durante esse período de instabilidade, de desacordo entre as partes, parece que o Flamengo já estava observando algumas possibilidades em caso de saída do Filipe Luís. Um nome que surgiu muito forte, por exemplo, foi o do Arthur Jorge. O Arthur Jorge conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro com o Botafogo em 2024. Ou seja, o que o Filipe Luís fez no Flamengo, o Arthur Jorge tinha feito também no Botafogo. Então parece que a diretoria avaliou dessa maneira, né? Pô, se a gente perder um treinador que conseguiu isso, a gente também consegue trazer um outro treinador que conseguiu isso. E o Arthur Jorge ganhou força nesses últimos dias. Agora, se ele repetiria o trabalho do Filipe Luís, era difícil, né? Outro nome que também surgiu por aí foi de Leonardo Jardim. Alguns torcedores pediram, indicaram. Saiu do Cruzeiro depois de um ano que parecia ser muito bom, mas acabou terminando sem grandes troféus. Então o Leonardo Jardim, em tese, estaria livre no mercado, queria descansar e tudo mais. Alguns torcedores pediram nas redes sociais a contratação do Jardim, outra coisa que também não vai acontecer mais. E outros nomes também foram ventilados aí durante esse período, mas nada que se concluísse justamente devido à permanência do Filipe Luís. Mas no fim das contas,
acho que pro Flamengo e também pro Filipe Luís, a permanência era o melhor. O Flamengo não encontraria um treinador do nível do Filipe Luís. Óbvio que essas comparações com Arthur Jorge, com Leonardo Jardim, elas naturalmente existiram durante esse processo de possível não permanência do Filipe. Mas a questão é que o Filipe já tem um trabalho consolidado, digamos assim, no Flamengo, né? 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses aí à frente do rubro-negro, e ele conquistou Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Carioca, quase tudo ele conquistou. Só faltou o Mundial, né? Digamos assim, só faltou o Mundial, pouquinha coisa. Acabou não conseguindo, mas esteve bem perto, inclusive, de conquistar. Mas a questão é essa, o Filipe Luís tem um trabalho consolidado no Flamengo. Então, pro Flamengo ter uma ruptura de trabalho e ter que trazer outro comandante para iniciar o ano, inclusive com o começo de temporada já batendo na porta, já que tudo vai ser mais cedo nesse ano. Então seria muito complicado para o Flamengo ter uma ruptura muito grande e ter que iniciar um novo trabalho. Se a gente for lembrar os anos anteriores, sempre que isso aconteceu, deu problema no Flamengo, né? Jorge Jesus sai, vem o Domenech com ideias completamente diferentes, Domenech Torrente, ex-auxiliar de Pep Guardiola, veio com diferenças de ideias do futebol. Não durou um turno, ou melhor, durou um turno de Campeonato Brasileiro. Saiu logo na 20ª rodada. Em 2022, o Dorival teve que vir para salvar aquele ano turbulento. Quando ele sai diante de desacordo também com a diretoria, vem Vitor Pereira. Vitor Pereira perde Carioca, Supercopa, Recopa e Mundial em cerca de 3 meses e é demitido. Então, toda vez que o Flamengo tem que passar por uma ruptura de trabalho, de ideias, dessa consolidação de um trabalho de um treinador à sua frente, o que acontece? Problemas. Então, para o Flamengo, acho que foi melhor. E também foi melhor para o Filipe Luís essa permanência. Porque ele ainda não tem todas as licenças que precisaria para conduzir times da Europa. Muito se fala de Atlético de Madrid, justamente por ele ser um cara que fez muita história no futebol espanhol com a camisa rojiblanca. Mas essa não é realidade para ele ainda, pelo menos, né? Já que ele não tem todas as licenças necessárias. Então, ele precisaria, vou sair do Flamengo, vai ter que ir para um time de menor escalão do futebol sul-americano, vai ter que se reciclar, ou então dar uma pausa na carreira para poder conseguir essas licenças. Essa parecia não ser uma opção para ele, então ele teria que conduzir um outro time por aqui, que eu acho que seria ruim para ele, né? Porque já está acostumado ao Flamengo, tem o DNA rubro-negro, é um torcedor desde criança, jogou anos também no Flamengo, então ele entende muito do que significa estar envolvido com o Flamengo. 1 ano e 4 meses de trabalho à frente da área técnica rubro-negra. Acho que isso é suficiente para ele mesmo ter a consciência de que é necessário se manter no Flamengo. Para ele seria muito importante dar sequência a esse trabalho que já foi muito vitorioso na reta final de 24 e durante todo o ano de 2025. Então, para as duas partes, essa permanência foi perfeita. Óbvio que fica a curiosidade, será que Arthur Jorge daria certo? Será que Leonardo Jardim daria certo? Será que outros treinadores também poderiam chegar e dar certo? Conduzir esse timaço que é o Flamengo. Talvez o Flamengo seja o melhor time da América do Sul no papel. Então fica essa curiosidade de a gente saber se outros treinadores dariam certo no rubro-negro. Porém, para Flamengo e para Filipe Luís, foi melhor chegar a essa junção, chegar a esse acordo finalmente, aí depois de uma novela que se arrastou nas últimas semanas. Consequentemente, esse trabalho ter sequência é muito melhor para as duas partes. É ruim para os rivais, que vão ter que segurar o Flamengo, que quer se reforçar, quer trazer grandes jogadores aí na janela de janeiro. Será que isso vai acontecer? Isso é papo pra gente descobrir nas próximas semanas, viu? Ó, o Lance agradece aqui a você que esteve com a gente durante todo esse ano de Lance Polêmico, abordando polêmicas do futebol. Foi demais a gente trazendo aqui as nossas opiniões. E você também deixando nos comentários o que você acha. Se a gente que tá aqui é louco, se você sabe mais do que a gente, se você discorda da gente, se você concorda com a gente. Foi demais, então, ter esses debates com vocês ao longo do tempo. Então a gente agradece muito, anota na sua agenda, porque em 2026 o Lance Polêmico vai continuar, a gente vai continuar aqui botando a cara, falando besteira, e você vai continuar também nos comentários interagindo com a gente, tá bom? Muito obrigado a vocês que estiveram ao longo de todo esse ano conosco, debatendo, interagindo. Já deixa seu like e se inscreve no nosso canal, porque ano que vem a gente continua, tá bom? Muito obrigado desde já vou deixando aqui o meu feliz ano novo pra você. E ano que vem, claro, a gente vai se ver, vai continuar discutindo, debatendo, porque é demais, é o melhor que tem no futebol. E o Lance só agradece a companhia de vocês. Até o ano que vem.